Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui nós falamos de educação financeira e investimentos. Hoje nós vamos falar como realizamos o lançamento do juro de capital próprio no Key My Money. Para você que não conhece o canal, aqui nós falamos sobre educação financeira e para isso nós utilizamos o Key My Money. Trata-se de um gerenciador financeiro gratuito e de código aberto que você pode estar baixando e instalando no seu computador. Aqui nós temos vídeos no canal para falar mais sobre essa aplicação. Então vamos lá, aqui na tela inicial nós temos um nosso resumo financeiro com o balanço das nossas principais contas e nossas principais obrigações financeiras. Nós separamos um exemplo aqui a respeito do lançamento que vamos fazer sobre o juro de capital próprio. Eu tenho 50 ações na carteira, Petri 4 da Petrobras, lembrando que essas ações não são recomendações de investimentos, são apenas utilizadas para fins didáticos e de ensino. E temos a seguinte particularidade: o juro de capital próprio, ele é um rendimento que incide a cobrança de imposto de renda. Então nós temos a seguinte situação: eu tenho o juro de capital próprio bruto aqui em azul claro e o valor dele líquido aqui em amarelo mais claro, e aqui em amarelo mais destacado o valor do imposto de renda. Então nós podemos fazer o registro somente do valor líquido ou fazemos o valor bruto com o desconto de imposto de renda. Então vale qual o grau de precisão as informações que você vai ter a respeito. Primeiro nós vamos fazer só com valor líquido, sem considerar o imposto de renda. Então vamos lá. Para isso nós acessamos nossa conta de investimento e vai abrir o livro de registro. Mas antes vamos dar uma conferida se nós temos essa categoria de juros de capital próprio. Nós vamos em categoria, receita. Nesse caso a gente está colocando tudo em investimentos. Nós temos a categoria. Caso eu não tivesse essa categoria aqui, eu poderia dar um clique com o botão direito, nova categoria, especificando como receita, colocando o nome e definindo a hierarquia. Ela seria subconta de investimentos. Então a categoria já presente facilita o nosso registro. Vamos lá, aqui nós clicamos em nova, podemos registrar como dividendos. Eu vou explicar para vocês qual que é a diferença de dividendos e juros. 12/11, definimos o título. Não vamos colocar taxa nesse primeiro momento, porque é só o valor líquido. Juros, no caso, é rendimento. Taxa, se eu tivesse alguma cobrança, algum desconto. O valor. O memorando que não é obrigatório. Tá. Lembrando uma seguinte informação: conta é a conta destinatária para onde vai esse valor. No caso, vai para a conta de corretagem, que seria semelhante a uma conta corrente. Então, nós temos esse valor. Tanto é que nós podemos até verificar aqui na conta que foi lançado esse valor, na conta de corretagem. Então, aqui nós já fizemos o nosso registro. Uma outra maneira de estar fazendo é agora com todos os valores em mãos, colocando imposto de renda, que mesmo que você não tenha recebido o valor bruto, mas houve o pagamento desse imposto de renda. Então, se você quiser uma precisão maior dos seus rendimentos, você pode estar fazendo o lançamento do imposto de renda. Como que é feito isso? Aqui a gente vou excluir. Eu posso excluir ou simplesmente editar. Vamos editar. Aqui em taxas, nós colocamos imposto de renda.
O valor do imposto de renda foi 3,21. E o valor, nós colocamos o valor bruto, 21,36. E aí tem um total de 18,15, que é o valor líquido. Então essa é uma maneira que você pode estar fazendo para ter uma maior precisão. Então vamos lá. Uma outra observação. Antes de comentar sua observação, vamos fazer um relatório aqui dos nossos investimentos. Clique em relatório, investimento, investimento por tipo. Esses são os investimentos que nós temos em carteira aqui neste exemplo. Existe um outro relatório que é muito interessante, que é desempenho de investimento por tipo ou por conta. Que no caso ele me dá o valor de compra, tá? Os dividendos pagos e ele me dá o retorno desse investimento até o momento. Geralmente ele pega a data do dia 1º do ano corrente até a data atual. Observem que eu tenho aqui o valor dos dividendos pagos de Petrobras de 101, porque no livro de registros aqui, nós colocamos uns dividendos que ela foi pago e o juro de capital próprio. Uma outra opção que eu posso estar colocando é colocar o juro de capital próprio como juros recebidos. Nesse caso, vai haver uma pequena mudança do relatório. Os juros recebidos, ele não entra aqui em dividendos pagos, portanto, ele não entra no cálculo de retorno de investimento. Então, vale aqui conforme você queira registrar. Se você registrar o juro de capital próprio como na opção de dividendo, ele vai entrar como dividendos pagos e vai ser um cálculo a mais no seu retorno. Vou fazer um exemplo aqui para ficar mais claro com essas ações aqui da Vale que nós temos aqui em carteira. Eu só tenho um lançamento de rendimento dela. Observe que ela está como dividendo. Se eu mudar ela aqui para juro recebido, ela simplesmente zera o meu dividendo pago e ele considera o retorno somente a valorização dela, porque ela foi comprada a um gasto de 1.510,20 e agora está valendo 1.663,80. Portanto, ela valorizou até o momento em torno de 10%. Já se eu voltar aqui novamente e ao invés de juros eu considerar como dividendos, que no caso foram dividendos mesmo, ele já vai mudar, considerando como dividendos pagos esse valor, somado à valorização da ação, que nesse caso ela subiu de valor, eu tenho um retorno de 15,10. Esse 5% equivale a esse valor dos dividendos pagos. Então, particularmente, eu prefiro registrar tudo como dividendos, para saber qual foi o retorno total daquele investimento que eu fiz. Porque se eu registrar como simplesmente o juro de capital próprio, como juros, ele não vai contabilizar aqui em dividendos pagos e eu não vou ter uma ideia tão precisa desse retorno. Então, particularmente, eu prefiro deixar tudo como dividendos. Então vamos aqui, voltamos a Petrobras, digitamos como alteramos para dividendos e aqui no relatório voltou. Então eu tenho todos os lançamentos de dividendos e juros de capital próprio e aqui eu tenho um retorno. Observe que é um retorno negativo, porque ela foi comprada a um preço e houve uma desvalorização e mesmo que esses dividendos pagos não foi suficiente para cobrir essa desvalorização. Então tem um retorno negativo. Em compensação, outra ação escolhida da Vale, adquirimos a esse valor, tivemos dividendos pagos
e uma valorização do valor dela. Então essa valorização mais os dividendos me deram essa valorização de 15,10%, tá bom? E uma outra dica bônus para vocês, não necessariamente sobre dividendos, mas existe um relatório aqui que nós temos de receitas e despesas deste ano, que eu posso dar um duplo clique, apesar de não ser um relatório de investimento, mas no meio das minhas receitas e despesas, observe que eu tenho aqui investimentos, vamos dar um zoom aqui, e eu tenho dividendos e juros de capital próprio. Então já começa a ter uma ideia minha mês a mês, em que aqui eu tenho juros de capital próprio e dividendos pagos. E eu já tenho uma noção de quanto foi pago neste ano. Observe que eu já tenho aqui o valor total de dividendos que eu recebi de todos os meus investimentos e de juros de capital próprio de todos os investimentos. E o total até o momento, este valor. Então, apesar de não ser o relatório de investimentos, ele me dá uma ideia do rendimento desses meus investimentos em termos de juros de capital próprio e dividendos. Tá bom? Pessoal, então o vídeo hoje é esse. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, comente abaixo. O seu like, o seu comentário é muito importante, pois assim pode ajudar a gente a fazer novos vídeos. Então é isso. Abraço a todos e bons investimentos.